Por que há tantas igrejas e cada dia, cada tempo surgem mais e mais? Essa foi uma pergunta que eu me fiz há algum tempo. E por considerar uma pergunta justa, eu comecei a buscar a resposta. Primeiramente, é bom deixar claro que as igrejas são obras de Deus, é a casa de Deus, é a seara do Senhor, é onde se prega a palavra, é onde se converte as pessoas e almas têm sido resgatadas. Só que é difícil explicar isso para o mundo, para o ímpio, para o incrédulo. Portanto, está explicado meu interesse em buscar a resposta para isso. Em um primeiro momento eu concluí o seguinte: buscando sempre a orientação na Bíblia, é claro. O Senhor Jesus disse: muitos são os campos e muitas são as ovelhas. O que eu concluí a partir disso? Concluir que é preciso pastorear estas ovelhas. E por haver muitas e o campo for ser longo e amplo, é preciso que haja uma movimentação e um trabalho extenso, justificando as igrejas. Mas muito além disso, eu concluí o seguinte: que por conhecer o homem, Deus sabe que haveria desentendimento entre eles. Aliás, essa é a vontade de Deus. Se voltarmos lá no início, Deus viu que os homens estavam fazendo coisas erradas e buscando a ira dele. Ele decidiu então dividir os homens em nações, não foi isso? Dividindo os homens em linguagem, em línguas, se estabeleceu nações. Então os homens se espalharam pela terra. E o desentendimento é um plano de Deus para a humanidade. Então, se há um desentendimento no mundo, não é de se espantar que na casa dele haja um desentendimento. Então, por haver esse desentendimento, concluir que é preciso haver doutrinas e pensamentos que se estendessem a todos os povos. Se uma pessoa não se sentir à vontade em uma igreja, ela busca outra, mas jamais se afastar da presença dele, da obra dele. E é o que vinha acontecendo. Muitas pessoas, quando não se sentiam satisfeitas, à vontade em um templo, elas simplesmente trocam. Elas migram e vão para outras igrejas. Desde que haja igrejas, para que as pessoas se convertam e conheçam a palavra, não há mal nisso. Só que há um detalhe: quando você pergunta, ou quando você coloca algo em seu coração, e você vive em comunhão com o Senhor, e você tem intimidade com Ele, Ele vai te dar as respostas. Isso é inevitável. Então me veio a resposta por parte do Senhor. E essa resposta deixa claro que Deus não está feliz. Deus está aborrecido com o povo dele. Porque o que acontece é o seguinte: Deus levanta homens. Deus capta homens para trabalhar na seara dele. E o que acontece? Deus dá ao homem revelações, dons. Ele diz: levanta e vem.
vem trabalhar na minha seara, vem apacentar as ovelhas. O que o homem faz? Num primeiro momento, ele tenta apressadamente se tornar um pastor, um missionário em uma igreja qualquer. Chegando lá, ele percebe que não é bem assim. Existe uma liderança, existe uma organização, existe escadas, né? Primeiro você se torna um obreiro e você desenvolve trabalhos, e você se apresenta para aquela igreja. Então, é um processo longo e o homem é apressado. Ele não tem paciência, ele não quer aprender com a igreja, ele não quer aprender com Deus. Ele quer pegar aquilo que Deus deu para ele e acha que aquilo é o suficiente. Então, quando ele não consegue o que ele quer, ele abre a igreja. E ele transforma aquilo que Deus deu para ele em uma doutrina. E ele começa a pregar aquilo e não sai daquilo, porque Deus só ensinou aquilo para ele. Se ele tentar sair daquilo, ele não vai se perder. Porque Deus não deu a ele, não concluiu o ensino com ele, porque ele se apressou. E começa o que eu considero ser a causa da irritação de Deus. Começam a busca por membros. Começam a condenar os ensinamentos de uma igreja, começam a apontar erros e comparações com o que o homem faz e o que está na Bíblia. Não se vai ao resgate, não se vai à conversão, não se prega o evangelho, se prega para os convertidos. E cria-se um aprisco aonde se guarda as ovelhas convertidas. Não se vai à luta, não vai nos presídios, não vai nos hospitais, não vai buscar. Quer que elas venham, entendeu? Então isso tem irritado Deus bastante. Qual que é o que Deus espera? Deus espera que o homem, quando for despertado por ele e começar a ser ensinado por ele, esse homem precisa buscar uma igreja ao qual ele considera que Deus opera ali. Uma igreja ao qual se aproxima do que Deus está ensinando para ele. Ele deve buscar morada ali. Ele deve ficar ali por um tempo. Deve se apresentar, fazer parte da igreja e não ter pressa. Fazendo assim, ele não terá apenas um dom, ele terá vários dons. Ele não terá uma doutrina a ensinar, ele terá a Bíblia para ensinar. Ele não criará um aprisco, ele se juntará à seara do Senhor. Ele não tomará para si glória alguma. Ele confessará que tudo é dom de Deus. A fé é dom de Deus. Se a fé te fez idealizar algo e você apresentou isso para o Senhor, isso se chama sacrifício espiritual. Você ouviu a voz de Deus, você disse: eis-me aqui. Você pegou o que Ele te deu e você apresentou diante dele. Ele se agradou do seu sacrifício. E Ele dará a sua vida diante dos teus olhos e entregará para você o que Ele mesmo estabeleceu, o que Ele idealizou para você. Então isso não é obra sua, não é obra do homem. Não podemos gloriar-nos em nada. Tudo é dom de Deus. E Deus tem provado, tem
falado com muita gente, através de sonhos, através da palavra, através de pensamento, que Ele mesmo irá mudar a obra, Ele irá melhorar a obra. O homem deixará de pregar partes da Bíblia e pregará ela inteira. Essa é a vontade de Deus. Muitos se envergonharão por ter ensinado o que é errado para o povo de Deus. A Bíblia fala que aquele que ensinar o que é errado será o menor no reino de Deus. Não ensine o que a Bíblia não diz para você ensinar. Não tire conclusões precipitadas. Jesus disse: nem um jota, nem um tio serão alterados até que se cumpra a vontade de Deus, até que se cumpra os planos de Deus. Então, eu vejo que muita gente tem uma coragem enorme para ensinar o que é errado. Ensinam as pessoas a trabalhar no sábado, ensinam as pessoas a comerem alimentos que Deus alertou que não é saudável comer. A Bíblia não diz para pregar isso. A Bíblia diz: ensina a guardar o sábado. A Bíblia ensina quais alimentos são saudáveis. E ponto. Se a pessoa não se sente confortável para ensinar estas coisas, se cale. Agora, ensinar a fazer o que a Bíblia diz para não fazer é algo digno de coragem. Porque Jesus disse: não vim para anular nada da lei, eu vim para cumpri-la. Ele veio cumprir a lei. E ai daquele que ensinar errado. Ai daquele que desviar os passos do homem. Eu considero que ninguém garantirá a sua salvação, mas podem tirá-la de você. Aprenda a ouvir, aprenda a obedecer. Os mandamentos do Senhor são importantes, devem ser obedecidos. Se está escrito, é porque é importante. Então, se o teu coração está cheio de dúvidas, você deve perguntar a Deus. Apresente diante dele as suas dúvidas, os seus questionamentos, e ele te responderá. Deixo aqui um conselho. Quando você orar, você deve dizer o seguinte: Espírito Santo, pegue as minhas palavras, pegue a minha oração e leve até o alto. Apresente ao Altíssimo o que eu digo, apresente ao Altíssimo o que eu sinto, o que eu penso. Diga ao Altíssimo que aqui embaixo há um pequeno que aprendeu a ouvir, há um pequeno que quer aprender. Diga isso ao Altíssimo, traduza as minhas palavras. Faça isso e você despertará a atenção de Deus para a sua vida.
Jesus Cristo está vivo. Ele é o bom pastor. Ele ensina os pastores e ele pode ensinar você. Liberte-se das correntes que te prendem a este mundo. Esteja preparado para deixar este mundo da mesma forma que Jesus deixou. A carne ficará neste mundo, mas a palavra subirá com você. A palavra nos basta. A palavra tem poder. A palavra liberta, a palavra orienta. Então, se está na Bíblia, é para ser observado. Leia a Bíblia. Não seguir por doutrinas. A doutrina, ela ignora a Bíblia, ela só se concentra em partes da Bíblia. Isso não é interessante. Obedeça a Deus. Viva em comunhão. Seja íntimo dele. E ele se apresentará a você. Porque é isso que ele espera de nós.